professora Angélica Vasconcelos, estou chegando aqui agora para tratar um conteúdo bacana com você, língua portuguesa, na verdade, para você que está aí do outro lado, se preparando, né, para este concurso público. A professora Angélica chega aqui no canal agora, trazendo um conteúdo muito bacana para você. Então, já de início eu te digo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? A essa nossa aula que rola aqui no canal do Vale Concursos hoje, né? Como eu disse, nós vamos tratar um pouquinho aí da língua portuguesa para você que se destina ao concurso público da Polícia Militar do Ceará. A professora Angélica está aqui e hoje nós vamos dialogar um pouquinho sobre um item das classes gramaticais, as classes de palavras, que é considerado o quê? O verbo. Hoje nós vamos falar dessa classe e a professora Angélica vai dizer para você o porquê que nós vamos tratar essa classe, tá? Então eu já vou colocar aqui, né, bem bonitinho para você que está me assistindo aí, que está chegando, né? Já te dei boas-vindas e dizer para você o porquê que nós vamos comentar sobre o uso do verbo. O que acontece? Quando se pensa em prova de concurso público, se pensa em verbo, né? E as duas condições que podem ser muito cobradas, independente que seja, né, na prova deste concurso público da Polícia Militar do Ceará, ou que seja em outros concursos públicos que você, concurseiro, que se encontra aí do outro lado, vai fazer, dentro dessa condição do verbo, duas grandes possibilidades, né? Tempo e modo verbal, uma delas, e a outra é voz verbal. Então, o que acontece? Quando nós falamos em verbo, nós pensamos principalmente nessas duas situações, tempos e modos verbais e vozes verbais. Só que é o seguinte, hoje a gente tem que entender, né, porque a gente precisa hashtag aí atualizar, nós precisamos entender que em todas as classes gramaticais não existe mais só assim, olha, eu vou estudar só tempo verbal e só voz verbal, porque a professora Angélica ou a professora fulana de tal, do preparatório tal, disse assim. Não, hoje nós precisamos estar atentos a tudo. Então nós vamos conversar um pouquinho no âmbito do verbo, no sentido geral, tá? Nós não vamos falar só de tempo e modo verbal e nós não vamos falar só de vozes verbais. Nós vamos dialogar sobre o verbo, particularidades dessa classe gramatical que é de extrema importância para você que destinou o seu precioso tempo aí do outro lado para assistir essa aula de língua portuguesa aqui no canal do Vale Concurso comigo, combinado? Então vamos lá começar então. Olha só, a princípio a gente precisa saber que algumas condições de questões de prova nos pede para classificar verbo. Você já prestou atenção nisso? De acordo, avaliar o verbo de acordo com a estrutura dele, né? Classificar ou avaliar o verbo de acordo com a estrutura. Então tá, nós sabemos o seguinte, o verbo, ele possui, o bonitinho do verbo, possui 3 estruturas que são estruturas básicas, tá? O verbo, então, com relação à estrutura, e é muito importante, porque tem pegadinha de prova já aqui, o verbo possui 3 estruturas. A primeira estrutura do verbo se chama radical. A segunda estrutura do verbo se chama vogal temática. Olha só que coisa importantíssima. E a terceira estrutura do verbo se chama desinência. Aí você vira para mim e fala comigo assim, professora Angélica, eu não sei nem por onde, nem por onde começou e muito menos por onde vai terminar esse negócio de estrutura verbal, professora. Pois é, aí eu vou explicar para você o seguinte, quando você está diante de uma palavra, né, que determina ação, estado, fato, fenômeno da natureza, que é considerada verbo, né, eu vou até colocar aqui, por exemplo, ó, cantava, olha só. Quando você está diante de uma palavra, né, que é considerada um verbo, o que é o radical daquela palavra? O radical daquela palavra é aquela parte invariável dela, olha só.
Então, nós entendemos que radical de palavra é o quê? É a parte invariável daquela palavrinha. Ou seja, a raiz daquela palavra, né? A parte de origem, o ponto original ali daquela palavrinha, nós vamos considerar como sendo o quê? O radical. Agora, além do radical, nós temos uma outra estrutura que é a vogal temática. Né? Nós vamos chamar de vogal temática o quê? Aquela vogalzinha, olha ela aqui, que se encontra logo depois do radical, por isso vogal temática, porque ela se encontra logo depois do radical, para juntamente dele aqui, ó, a vogal temática mais o radical, formar o quê? O tema da minha palavrinha, o tema do meu verbo. Por exemplo, cantava vem de qual tema? Cantar, tá vendo? Canta, cantar, né? Do verbo cantar. Então, nós temos essa condição. A vogal temática, ela vai ficar juntinho do radical, tá? Formando o tema do verbo ali. E detalhe, ela vai preparar o radical para receber quem? Essa terminação aqui, ó. Olha só, essa terminação aqui que vai ser considerada desinência. Às vezes você está aí do outro lado e fala assim, professora Angélica, tudo bem, até aí eu sei, eu sou concurseiro, eu estou estudando o verbo, ok. O que há, professora Angélica, de pegadinha de prova nessa situação de estrutura verbal? O que há de pegadinha de prova é você achar que no final do verbo aqui, onde nós temos essa estrutura, você achar que no lugar dessa estrutura aqui, pode acontecer isso aqui, ó. Olha só, tá vendo? A pegadinha de prova é isso. É você achar que, como lá nos nomes, né, existe o sufixo, que é a parte que encerra um nome e não um verbo, é você achar que toda terminação verbal é considerada sufixo e não desinência. A pegadinha de prova já começa a acontecer aqui. Então, quando nós tratamos as estruturas do verbo, entenda, sufixo não pode acontecer em verbo de forma nenhuma. Não existe sufixo em terminações verbais. O que existe é chamado de desinência. Aí outra pegadinha de prova para você que ainda dentro do campo da estrutura. Olha só, hoje nós estamos dialogando sobre as condições de pegadinha de prova. Olha só o que acontece aqui agora. Eu tenho a forma canto, né? Eu canto, presente, né? Modo indicativo. Beleza. Vamos determinar as estruturas que esta forma verbal tem? Vamos lá? Então tá. Beleza, olha, eu tenho aqui, né, o radical, tá? E tenho aqui, qual estrutura agora? Vogal temática, que fica logo após o radical, ou desinência? O que você que está aí do outro lado, que está dedicando o seu tempo a estudar um pouquinho de língua portuguesa, com destino à sua aprovação, né, da Polícia Militar, aí, ser um futuro policial militar do estado do Ceará, o que é que você me diz a respeito disso aqui, hein? Vamos lá? O que você pensou? Bom, eu espero do lado de cá, no estúdio do Vale Concursos, que você não tenha pensado que isso aqui, não tenha pensado que isso aqui é uma vogal temática, porque na verdade não é vogal temática. Observe só que nós temos vogal temática do lado do radical, sim. Só que nós só teremos vogal temática quando depois dela existir o quê? A desinência. Aqui houve uma vogal após o radical, mas esta vogal não veio nada aqui depois dela. Então, ela não pode ser considerada vogal temática. Então, aqui nós temos diretamente o quê? A estrutura chamada de desinência. Olha que pegadinha, gente, português é a coisa mais maravilhosa da face da terra. Queríamos que todos tivessem a condição de saber esse negócio, de se deliciar com a língua portuguesa todos os dias, porque isso é muito bom, a gente saber essas particularidades, entender essas particularidades, ter convicção delas,
para que nós possamos gabaritar uma questão de prova de concurso público. Isso é muito interessante, né? Português tem uma infinidade de condições de prova, né? E vai que na nossa acontece um negócio desse, não é verdade? Pois é, então a gente tem que estar preparado de verdade, né? Pois é. Aí vamos lá, agora que a professora vai sair da estrutura verbal e vai caminhar com você agora para a conjugação verbal. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu vou arredar minha mesa aqui rapidinho. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui rapidamente, só para a gente entender e ver se você está sabendo direitinho mesmo. Olha só, o verbo, ele pode, dependendo da forma como ele acontece, da conjugação dele, né, da terminação dele, ele pode fazer parte da primeira conjugação, né? Ele pode fazer parte da segunda conjugação, ele pode fazer parte da terceira conjugação. Isso aqui, pessoal, é coisa que a gente aprende lá no terceiro ano, quarto ano do ensino fundamental. Então, quais são os verbos? Vamos relembrar, que isso é muito importante para a gente também em condição de prova. Às vezes o aluno não dá nem ideia, né? Mas isso é muito interessante. Angélica, quais são os verbos, né? O verbo, quando ele está em qual terminação, ele faz parte da primeira conjugação, professora Angélica? Pois é. Toda vez que o verbo, olha só, lavar, levar, toda vez que o verbo termina em ar, ele faz parte da primeira conjugação. Então, os verbos que fazem parte da primeira conjugação são os verbos que terminam em ar. Beleza? Ok? Top. Os verbos que fazem parte da segunda conjugação são os verbos que terminam em er. Olha só, beber, olha aí, comer. Isso aqui para muitos, professora Angélica, você é mamão com açúcar, eu não sei nem por que você está falando sobre isso. Mas isso faz falta lá na frente. E o aluno que ficou lá na sala de aula, olhando para a coleguinha do lado, a saia dela lá, né, mostrando as pernas dela lá e não prestou atenção, trava aqui na hora de associar lá uma questão de prova que pode te pedir qual é a conjugação daquele verbo, a qual conjugação aquele verbo faz parte, entendeu? Aquele verbo pertence. Aí ficou lá boiando igual pétala lá, olhando para a perna da coleguinha, dando ideia para a coleguinha e pulou essa parte aí, né? Não lembra essa parte, não é verdade? Então nós estamos aqui para revisar isso aí com você. Próxima condição. Os verbos que fazem parte da terceira conjugação são os verbos que terminam em ir, tá? Olha só, sorrir, né? E aí vai, partir, olha só. Então, nós temos aqui os verbos que fazem parte da terceira conjugação. Isso é para você relembrar. Isso é muito importante, eu já disse, volto a falar, tá? É muito importante pra gente. Agora, a gente saiu, né, da condição básica do verbo e vamos entrar, vamos relembrar um pouquinho, porque lá na prova você já prestou atenção que quando você vai praticar algumas questões de verbo, pede assim, presente do indicativo, pretérito perfeito do subjuntivo, né, futuro do pretérito do indicativo, presente negativo do modo imperativo. Aí eu quero dizer para você, você lembra o que é modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo? Você lembra esses três modos? Você sabe por que o verbo está conjugado em um desses três modos? Não? Pois é, então. Antes da professora Angélica continuar te explicando isso aqui, eu quero te fazer um convite, tá? Você que estuda, né, que se prepara, que nos assiste aqui no canal do Vale Concursos, que ainda não está inscrito no canal, inscreva, aperte o sininho das notificações, viu, para você receber tudo que rola, né, diariamente aqui no nosso canal para você, tá? Te convido também, você que ainda não é aluno na nossa plataforma, só você clicar no card que se encontra aqui em cima, viu? E adquirir o nosso preparatório, estudar conosco, eu tenho certeza que você vai gostar, que o conteúdo está com muita qualidade na plataforma para você, beleza? Pois é, agora nós vamos relembrar então, né, os modos do verbo aí, olha só. Primeira condição, como eu te disse, nós temos o quê? O modo indicativo, olha só.
Depois nós temos o modo subjuntivo, olha aí. E por fim nós temos o modo imperativo. Olha só como é que vai acontecer as coisas aqui. O que nós vamos, como nós vamos traçar esses modos, tá? O modo indicativo é o modo da certeza. A professora Angélica vai colocar aqui para você, ó. É o modo da certeza. Quando nós falamos em certeza, nós falamos na seguinte situação, olha só. Independente, tá? Isso é independente. Que o verbo tenha sido conjugado no pretérito, que é a mesma coisa que passado. Ou que ele está sendo conjugado agora no presente. Ou que ele indicará uma ação futura. Independente disso, eu tenho certeza da ação. Tá vendo? Eu tenho convicção da ação que eu estou conjugando ali. Então, por exemplo, olha só, eu viro para você e falo assim, eu beijei, tu beijaste, ele beijou. Olha só. Tá vendo como a ação aconteceu no passado, mas eu tive convicção daquela ação que já aconteceu? Modo indicativo. Tá vendo? Olha, se eu virar para você agora e falar assim, olha, eu beijo, tu beijas, ele beija. Olha só, eu estou tendo certeza, convicção de uma ação que está sendo conjugada em qual tempo? No presente. Então, eu estou diante do presente do indicativo. Agora, olha só, eu beijarei, tu beijarás, ele beijará. Olha a minha certeza da ação. Tá vendo? Olha a convicção que eu tenho. Eu beijaria, tu beijarias, ele beijaria. Olha como nós temos convicção da ação que nós estamos conjugando. Nós vamos, ainda vai acontecer, mas eu já tenho certeza da ação conjugada. Então, isso é o verbo estar no modo indicativo. Porque o modo indicativo é um modo que indica convicção da ação. Entendeu? Mais uma vez eu digo, né? Por mais que já tenha acontecido, que aconteça ou que venha a acontecer. Diferente, né? Nós temos aí o modo subjuntivo. Por que diferente nós temos o modo subjuntivo? Porque o modo subjuntivo, ele é o modo da possibilidade. Olha só. O modo subjuntivo é o modo da possibilidade. Angélica, por que o modo da possibilidade? Porque aqui nós não temos certeza, nós não temos aquela condição convicta da ação, né? Não é à toa que os verbos aqui são conjugados com auxílio de 3 palavrinhas. Olha só, da palavrinha que, da palavrinha se e da palavrinha quando. Os verbos são conjugados com o auxílio dessas 3 palavrinhas. É diferente, olha só, eu virar para você e falar assim, olha, eu beijo, tu beijas, ele beija. Certo? Convicção na minha ação, né? Beleza, modo indicativo. É diferente de eu falar assim, olha, que eu beije, que tu beijes, que ele beije. Tá vendo? Como é que dá uma diferença, uma possibilidade. Quando eu beijar, quando tu beijares, quando ele beijar. Olha só. E se eu falo, né? Se eu beijasse, se tu beijasses, se ele beijasse. Olha só como funciona. Tá vendo? Então, a gente tem que prestar atenção nessa condição para saber identificar o modo certo, né, daquele tempo verbal ali, numa questão que nós estamos praticando para a prova. Agora, graças a Deus, o modo imperativo, ele é o modo do desejo, né, o modo da ordem, do pedido, não é assim? Graças a Deus, ele é um modo muito tranquilo para a condição de prova, né? Porque determinou uma ordem, faça silêncio, cale a boca, não saia daqui, faça isso, não faça aquilo, né? Determinou ordem aí, desejo, pedido, a gente sabe, né, que ele faz parte do modo imperativo. Agora a professora Angélica tem algumas observações a fazer com você sobre os tempos verbais, né? Nós chegamos nos tempos verbais que acontecem dentro de cada modo desse aqui, tá? Então, primeiro nós vamos falar o seguinte, sobre o modo indicativo. A professora Angélica vai puxar uma seta aqui, ó, do modo indicativo para cá, tá? Para você entender. O modo indicativo, ele é aquele modo que é o mais
cobrado em condições de prova. Aí você vira para mim e fala assim, professora Angélica, por que o modo indicativo é o modo mais cobrado em condição de prova? Eu vou virar para você e vou te responder. Porque ele tem todos os tempos conjugados de forma concreta. Presente, pretérito e futuro. E para piorar a situação, como diz o outro, né? O pretérito se subdivide em 3, olha só, perfeito, imperfeito e mais que perfeito, olha só. E nós temos aqui dentro também o tempo futuro, que se subdivide em 2, né? Que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Olha só que loucura, mas a gente vai conseguir fazer e conversar um pouquinho sobre cada tema. Então, a professora Angélica entende que aqui a nossa aula, o nosso encontro de hoje aqui no canal do Vale Concursos é uma soma de conhecimento com você, né? É uma soma de aprendizado. A professora Angélica sabe que você já está estudando, que você já está dedicando. Então, o que nós vamos fazer aqui é o que? Revisar o conteúdo, os pontos importantes, né? O que nós estamos fazendo aqui com você, com toda seriedade, é revisar os pontos importantes e fazer com que você compreenda, memorize, entenda, né? Assim, mais uma vez, aquilo que é de grande valia para você. Então, olha só. Tempos, todos os tempos, né? O modo indicativo é o modo principal de prova, tá? Igual eu disse para você, porque nós temos todos os tempos e todos os tempos aqui pode ser possibilidade de prova, tá vendo? Em todos os tempos os verbos são conjugados, né? Assim, de diversas condições e a gente tem que saber todas elas. Por isso que eu falo com você que se você ainda não é aluno da nossa plataforma, vale muito a pena você clicar no card que se encontra aqui em cima e adquirir o nosso preparatório. Porque lá a professora Angélica explica tudo direitinho, sobre todos os tempos, tudo de uma forma muito bacana. Tem outro também, né? Às vezes você não quer adquirir o preparatório para a Polícia Militar do Ceará, né? Porque as outras matérias você domina bem, enfim, as outras disciplinas. Tem o nosso curso isolado também de língua portuguesa sendo ofertado para você na plataforma do Vale Concurso. Então, se você quiser, você tem um estudo de qualidade, sendo somente de língua portuguesa ou adquirindo o preparatório todo, né? Para este concurso público aí. Mas vamos voltar, olha só. O presente é o tempo da atualidade, né? Aqui, amém, não tem dificuldade nenhuma, porque quando você pensa no tempo atual, você tem o presente aí. O pretérito, quando ele é perfeito, você entende que dentro dele a ação foi totalmente concluída, olha só, tá? Você entende isso? Isso é muito importante você saber. Quando você tem o pretérito imperfeito, a ação não é concluída, por isso que o pretérito é imperfeito. E quando você tem o pretérito mais que perfeito, você pensa que a ação aqui, ela foi concluída. Eu vou até colocar, ó, a ação foi concluída, mas ela foi concluída no pretérito muito distante, num passado muito distante, beleza? Topzera. Como diz o outro, eu costumo brincar que aqui o pretérito mais perfeito era aquele tempo onde a nossa bisavó era gostosa, né? Pois é, porque aqui o negócio era muito interessante. A terminação verbal nesse tempo aqui mais que perfeito é muito bacana. Agora nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito, tá? O futuro do presente aqui dentro é aquele futuro onde, mesmo sendo futuro, você sabe que a ação vai ser certa, vai ser convicta. Por exemplo, você será aprovado. Olha só que coisa interessante, é uma ação certa, não é? Receba aí, viu? Pois é, você será aprovado. Então, o futuro do presente é aquele futuro certo, né? Pois é. Diferente do futuro do pretérito, gente, que é aquele futuro o quê? Aquele futuro incerto. Olha só, nós estamos aí fazendo uma aula com o som de um alarme tocando lá de fora dos nossos estúdios, mas a nossa aula vai continuar da mesma forma, viu? Pois é, então o que que acontece? Olha só, o futuro do presente é aquele futuro certo e o futuro do pretérito é aquele futuro incerto.
aquele futuro onde a gente não tem a condição de saber, né, assim, tão convictamente a ação, sobre a condição da ação, tá? Pois é, então o que acontece aqui? Deixa a professora Angélica te explicar rapidamente, olha só. Quando nós estamos, graças a Deus, desligar o alarme lá de fora, olha só, quando nós estamos diante do pretérito perfeito, os verbos geralmente lá na primeira pessoa termina em ei ou i, tá? Na primeira pessoa. Quando nós estamos diante do pretérito imperfeito, lá na primeira pessoa, geralmente a terminação é ava ou ia. E quando nós estamos diante do pretérito mais que perfeito, a terminação da primeira pessoa pode ser uma dessas aqui, ó. Ara, era ou ira. Beleza? Pois é. No futuro do presente, na primeira pessoa, a terminação aqui no futuro do presente é rei. Olha só. E no futuro do pretérito é ria. Por que a professora Angélica está te dando essa válvula de escape para a primeira pessoa? Para você encontrar a primeira pessoa. Por quê? Porque quando nós pensamos no verbo lá na prova, nunca o verbo vai acontecer já conjugado na primeira pessoa. Nunca. Isso é para confundir o candidato. Então, o que acontece? Eles vão colocar o verbo como? Lá para a terceira pessoa do plural. O que você vai ter que fazer lá na condição da prova? Voltar o verbo para a primeira pessoa. Para você poder lembrar com precisão qual é aquele tempo verbal. E a maior dificuldade quando fala assim, verbo no futuro do presente. Você pensa assim, ixi, como é que começa a conjugar o futuro do presente? Como é que eu conjugo a primeira pessoa do futuro do presente, hein? Aí quando você lembra disso aqui, já te ajuda demais a encontrar, a saber se aquele verbo que está conjugado lá na frente, né, na segunda, na terceira, ou na primeira, segunda e terceira do plural, realmente faz parte, né, está conjugado no futuro do presente. É muito mais fácil de você associar quando você lembra as primeiras pessoas de cada tempo. Isso é a primeira pessoa do singular, viu? Cuidado. Agora, o modo imperativo, a professora Angélica tem uma observação rapidinha para fazer para você aqui sobre o modo imperativo, tá? Cuidado com ele, porque o pretérito, olha só, o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito, olha só, além do futuro composto, olha só o que eu estou colocando aqui. Esses três tempos, olha aqui o que eu fiz. Esses três tempos dentro do modo subjuntivo tem que acontecer em forma de locução verbal. Então, se lá na prova falou assim, o verbo está conjugado no pretérito perfeito do subjuntivo, opa, desculpe, não é aqui no imperativo, tá? É no subjuntivo, opa, deixa eu puxar para cá. Se o verbo está conjugado, está falando lá, que ele está no pretérito perfeito do subjuntivo, ele tem que estar em forma de locução verbal. Se ele está no pretérito mais que perfeito do subjuntivo ou no futuro composto, tem que estar em forma de locução verbal. Caso contrário, o verbo tem que se encontrar no modo indicativo. Fechado? Pois é, a professora Angélica não tem muito tempo mais para conversar com você hoje, viu? Que eu queria tratar, né, tudo enquanto é informação sobre o verbo, mas a professora Angélica falou que a gente ia ver de uma maneira geral aqui que é importante. Nem chegamos nas vozes ainda, mas em outra oportunidade nós falaremos sobre isso, tá? Só para fechar aqui o imperativo, dentro dele só existe o modo presente, o tempo presente, quer dizer, dentro do modo imperativo só existe o presente, afirmativo e o negativo, mamão com açúcar em condição de prova. Então, olha, um beijo para você, viu? Professora Angélica deseja muito boa sorte e bons estudos. Conte com a nossa equipe, vem pro Vale Concursos, viu? Tchau, tchau, até a próxima.